Bom dia, bom dia. Eu quero nesta manhã agradecer ao Senhor Deus por mais este maravilhoso dia, esta quarta-feira, 1º de outubro de 2025. É um privilégio muito maravilhoso levantar pela manhã e poder compartilhar com todos vocês a palavra de Deus. Porque nós que somos resgatados, comprados, lavados, remidos pelo sangue que foi derramado na cruz, que reconhecemos o sacrifício do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por ter deixado toda a sua glória, toda a tua majestade, para se fazer homem no ventre de Maria e veio a este mundo para sentir, para passar e para viver na pele o que a humanidade vive, não é verdade? Então, é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande poder gravar este vídeo, poder estar recomeçando novamente a semear as boas novas de salvação, porque só Ele pode fazer, né? Só Ele pode fazer o sobrenatural na minha vida, na sua vida. Talvez você esteja num hospital, talvez você esteja sozinho, aflito, angustiado, ou você possa estar numa casa de recuperação, ou você possa estar num asilo, talvez você possa estar agora numa penitenciária, ou talvez você esteja num quarto escuro, desistindo de viver, sendo atacado por espíritos, sendo humilhado, maltratado, ou talvez estejam zombando de você por aquilo que Deus esteja permitindo de você passar. Mas eu quero nesta manhã, nesse primeiro dia do mês de outubro, pedir ao Senhor que traga fortalecimento no seu espírito. Que você não venha olhar para as pessoas que te atacam, que te caluniam, que se levantam contra a sua vida, mas você venha olhar para o autor e consumador da salvação da humanidade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É lógico que nós temos muitos personagens que devemos nos espelhar na fé que tiveram na sua passagem aqui na terra, na sua missão aqui na terra, e são homens que deixaram grandes exemplos de perseverança, que não desistiram, mas aquele que nos justifica diante do Pai, que é o nosso advogado fiel e não acusador, porque o papel do acusador é acusar, mas o papel do nosso Salvador é nos justificar. Então, o Senhor Jesus, ele nos justifica todos os dias diante do Pai, para que nós possamos a cada dia ficarmos firmes e confiarmos que o Senhor jamais nos abandonará. Então, eu deixo esta palavra para você que
crê e para você que não crê também, eu quero ministrar uma palavra no seu coração. Você que faz parte aí da Igreja Católica, você que é um espírita, você que é um kardecista, um umbandista, eu não sei qual credo religioso você segue, mas eu sei que você sabe que o espírito maior, o espírito de luz, a qual todos os espíritos se submetem, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Por isso que oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim virá um, a qual eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, creia somente que o nosso Pai o enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que você que pode e tiver condições ou não, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, no versículo 21. Olha que lindo esta mensagem. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiró, ou de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, porém, veio e o adorou. Aleluias. Dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse-lhe: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, eu sei, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse o Senhor Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Que maravilha, né? Olha como uma palavra, uma atitude, um gesto faz com que os céus se dobrem diante da gente. Ela vinha gritando, pedindo a Jesus socorro. Jesus a conhecia os seus descendentes, conhecia as práticas dos fenícios, dos finécios, porque ela era uma mulher, né, cananeia, e o povo cananeu e o povo não dava muito crédito que o Messias viria. Então, o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus, eles estavam indo com os discípulos. E ela veio gritando atrás porque ela tinha deixado a filha dela endemoniada. E ela assistiu, ela viu uma oportunidade em Jesus de conquistar a
cura, a libertação da sua filha. Então ela pede o Senhor Jesus para que o Senhor Jesus libertasse, curasse a filha dela. E o Senhor Jesus disse: eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. E ela disse: eu sei. Mas a atitude dela fez com que Jesus a ouvisse. E qual foi essa atitude? A palavra de Deus diz que os discípulos disseram: despede ela. Mas ela continuou. Quando ele diz no versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25, ela porém veio e o adorou. Olha, quando você não se importa nem com as palavras das pessoas, nem com o que as pessoas pensam, o que elas dizem a respeito de você, mas que você siga o alvo e que você o adore, Jesus reconhece que você o ama, que você não está apenas interessado naquilo que ele possa te dar, naquilo que ele possa fazer e naquilo que você almeja que ele faça. Porque a atitude dela em primeiro o adorar, a Bíblia diz, porém, veio ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Versículo 26, então o Senhor Jesus respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O Senhor está querendo dizer que o Espírito Santo nos traz a direção que ele está dizendo: não é bom pegar a bênção dos filhos e darem para os ímpios. Não é bom pegar a cura que é para os filhos e dar para os que não são filhos. A prosperidade para os filhos e dar para os que ainda não são filhos. Porque, na verdade, todos pensam que a bênção, a cura, a prosperidade é para aqueles que andam em obediência. Mas o que é a obediência para Deus? A obediência que o Senhor Jesus nos ensina é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o seu próximo como a ti mesmo. E quantos têm amado mais este mundo do que a Deus? Mais as coisas da terra do que a Deus? Tem amado mais a sua prosperidade, a sua finança, o seu cartão, as suas empresas, do que amado a Deus. Então esta mulher enxergou que Jesus estava dizendo: olha, o pão, a bênção é para os filhos. E a Bíblia diz que ela replicou: eu sei que quem merece é os filhos, mas se sobrar alguma coisa dos filhos, o Senhor possa ter misericórdia da minha filha, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela estava dizendo: eu sei que o milagre é para os filhos, eu sei que a prosperidade é para os filhos, mas se sobrar alguma coisa dos filhos, dê para minha filha, tenha misericórdia dela. Então é muito linda esta passagem. Eu costumo dizer que, ainda que não merecemos, ainda que tivermos pecados, tivermos não suportado as lutas, as provações, as angústias dessa vida, as noites traiçoeiras, a gente ainda come da migalha que cai da mesa dos nossos.
Porque os cachorrinhos, eles entram depois que os seus donos alimentam e vai lambendo o chão, vai colhendo no chão e se satisfazem. Aí entra a palavra do Senhor que diz: o justo viverá da fé. Vale mais o pouco que tem o justo do que muitas riquezas que tem o ímpio. Aí se volta, o Espírito Santo nos leva lá no profeta que determinou a cura do chefe do exército da Síria, Naamã, aonde trouxe ali dádivas, presentes, e o profeta disse: não, volta com isso para sua terra, abençoa pessoas lá. O profeta não está precisando disso aí, mas o inimigo entra no coração do servo do profeta e ele vai lá e diz: me dá aí essas mudas, me dá aí esses presentes. E quando ele volta, o profeta diz: não foi meu coração contigo, Geazi? Pois a lepra que saiu de Naamã entra no seu corpo agora. Porque muitas pessoas tiram proveito daquilo, irmãos, que é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não é bom que se faça isso, porque o Senhor, Ele contempla o coração de cada um de nós. Foi Ele que nos deu a vida. Você não sabe, mas Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça, apesar que nós não está tendo quase nada, e tem outros que não tem nada, é ou não é? Mas Ele sabe quantas células vivas ainda tem no seu corpo e quantas precisam de vida. Ele opera sem te levar no hospital. Ele te levanta sem te aplicar uma injeção. Então, o Senhor Jesus, vendo a fé desta mulher cananeia, ele disse: mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo o que queres. E as Sagradas Escrituras diz que desde aquele momento que aquela mulher respondeu que não importava se fosse o resto ou o final do milagre dos filhos, porque o que sobrasse dos filhos, ele poderia dar para a filha dela. E o Senhor Jesus disse: então, conforme a sua palavra, aconteça assim com a sua filha aquilo que você determinou em me adorar. Então o milagre está aí. É como você se reverencia diante do Senhor, como você o vê. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Às vezes nós reverenciamos as autoridades terrenas e devemos nos reconhecê-las, mas acima delas está o Deus Todo-Poderoso que lhes deu a vida. Então eu costumo dizer que todos aqueles que exercem autoridades na terra também precisam do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque não há autoridade na terra que não seja constituída pelo Pai das luzes, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã eu deixo esta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo conceda no seu coração a cura. Que o Senhor Jesus Cristo conceda no seu corpo a cura. Que o Senhor Jesus Cristo conceda na sua alma, no seu espírito, a cura. E a cura é o Senhor Jesus. O médico dá o diagnóstico. A farmácia, a drogaria vende o medicamento. Mas a cura só em Jesus. Que o Senhor possa continuar falando nos vossos corações poderosamente. E nunca se esqueça, o Senhor Jesus, Ele se entregou de braços abertos, porque demonstrando que jamais Ele vai nos abandonar.
Ainda que todos viram as costas, que todos jogam pedra, que todos dizem o que querem, o Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo te ilumine. Que você seja uma pessoa cheia do coração transbordante da presença de Deus. E que por mais que o inimigo tente colocar ódio, rancor, tristeza, dor, o Senhor Jesus vai vir com bálsamo de Gileade e vai te purificar de todo o dardo inflamável de Satanás. Que o Espírito Santo resplandeça no seu rosto. Que essa seja a melhor quarta-feira da sua vida, como ministro da palavra de Deus. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Que a tua casa seja repleta das bênçãos do Senhor. Que toda a tua família receba luz. E que o Espírito Santo resplandeça em nossas vidas. Que nós sejamos uma nação cujo Deus é o Senhor, sem ódio. Uma nação amiga. Uma nação que acolhe. Um povo que tem Deus no coração. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te digo, vai arrebentar. Em nome de Jesus. Tudo que você fizer vai prosperar. A graça e a misericórdia vai estar contigo por onde você for. E a bênção do Senhor estará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Em todas as áreas, Deus estará contigo hoje, amanhã e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E não se esqueça, um beijo para o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo resplandeça no seu rosto, que o Senhor te dê a paz. Um abraço, bom dia.